Lei Orgânica de Nilópolis, artigo 18 a 22. Seção 2. Dos servidores públicos. Artigo 18. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito ou vice-prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Inciso 5. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Artigo 19. O município instituirá, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 1º. A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos do mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivo e do legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou do local de trabalho. Parágrafo 2º. Aplica-se a esses servidores municipais. Inciso 1. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Inciso 2. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Inciso 3. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que recebem remuneração variável. Inciso 4. 13º, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 5. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 6. Salário família para seus dependentes. Inciso 7. Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Inciso 8. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Inciso 9. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% à do normal. Inciso 10. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Inciso 11. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Inciso 12. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Inciso 13. Proteção de mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Inciso 14. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 15. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.
Inciso 16. Proibição de diferença de salário, de exercícios de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Parágrafo 3º. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical. Artigo 20. O servidor será aposentado, inciso 1, por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviços, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei e proporcionais nos demais casos. Inciso 2. Compulsoriamente aos 70 anos de idade com proventos integrais. Inciso 3. Voluntariamente, alínea A, aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. Alínea B, aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25, se professora, com proventos integrais. Alínea C, aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. Alínea D, aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso 3, alínea A e C, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários. Parágrafo 3º. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de disponibilidade. Parágrafo 4º. Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria na forma da lei. Parágrafo 5º. O benefício da pensão por morte corresponde à totalidade da remuneração ou proventos do servidor falecido até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 6º. Aplica-se ao servidor público o disposto no parágrafo 2º do artigo 202 da Constituição Federal. Parágrafo 7º. Aposentado o servidor efetivo, conferir-se-á automaticamente a promoção de uma referência e aqueles que alcançarem referência máxima terá direito à percepção de 50% do valor da remuneração para aqueles que perceberam até 2,5 salários mínimos de remuneração e para aqueles que perceberem acima de 2,5 salários mínimos de remuneração terão direito a 50% do valor do vencimento base. Artigo 21. São estáveis, após 2 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.
Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Artigo 22. No caso de falecimento do servidor municipal regido pela CLT, fica assegurado o seu sepultamento exclusivamente em cemitério do município, correndo pela Previdência Social as despesas respectivas, devendo a Prefeitura Municipal completar o respectivo valor, se necessário. Parágrafo único. Em caso de servidor estatutário, as despesas respectivas correrão por conta da Prefeitura.